E aí, Dev, no vídeo de hoje, vou desbravar, junto com você, o fascinante mundo de operadores em Python, com destaque especial no revolucionário Horus Operator. Se você já se perguntou alguma vez como esses operadores podem transformar suas experiências na programação e como ela pode revolucionar o seu código, você está no lugar certo. Eu sou Matheus, ADM da melhor comunidade de Python do Brasil, dedicada a descomplicar esse universo dessa linguagem para você. Vamos lá. Primeiramente, eu tenho que passar aqui uma resenha bem superficial. O que são os operadores e esses símbolos especiais? Vamos lá. Os operadores nada mais é do que símbolos dedicados dentro de uma ferramenta, uma linguagem de programação, que ele tem a finalidade básica, definir valores e operações dentro de variáveis. Existem vários tipos de operadores e dentre eles eu vou passar alguns aqui para você que faça mais sentido antes de eu passar direto o que que é o Horus Operator. Vamos lá, primeiramente, o primeiro de todos que todo mundo conhece, que são os operadores aritméticos. Esses operadores aritméticos nada mais é do que aqueles operadores básicos de matemática, soma, subtração, divisão, multiplicação, e eles têm finalidade de somar valores, subtrair valores, tal como está aparecendo nesse exemplo aqui. Eu criei uma variável A e eu atribuí o valor 10. Depois, posteriormente, eu criei uma outra variável B e atribuí o valor 3 nela. Posteriormente, eu criei uma variável e nessa variável eu atribuí A mais B. Isso é um operador aritmético. Existem outros tipos de operadores, como o operador de comparação, que ele é muito utilizado. O próprio nome já diz, ele vai servir para mim comparar valores e atribuir isso daí a uma outra variável, tal como eu estou fazendo aqui. Aqui eu criei uma variável x e uma variável y, posteriormente eu comparei. Eu falei, ó, se x for menor do que y, eu quero que você atribua o resultado a essa variável resultado para mim. E posteriormente, por último, a gente tem o lógico, a variável lógica. Esse operador lógico, ele é comparado com vários outros. Tem o AND, o NOT, o OR, mas o que eu estou fazendo aqui é comparando. Se a idade for menor do que 18 e a renda for menor do que 3.000, eu quero que você atribua o valor disso daqui dentro dessa variável elegível. É basicamente dessa forma. Eu não vou me aprofundar muito com essa parte de operadores lógicos, porque a gente tem um vídeo aqui em específico que fala apenas de operadores. O que a gente vai dar iluminação melhor aqui dentro desse vídeo é sobre o operador Horus Operator. Vamos lá. Esse operador Horus Operator ele é basicamente relativamente bem novo. Ele foi atribuído na versão 3.8 do Python. Ele permite, só explicando superficialmente aqui, ele permite que os programadores atribuam esses valores a variáveis em algumas partes, algumas expressões do seu código. Esse operador ele é representado pelo símbolo dois pontos igual. E tá aí o nome, é uma parada muito engraçada. O Horus Operator, esse nome, Horus, significa de morsa. E quando a gente compara, e daí até uma coisa engraçada, quando a gente olha para comparar esse dois pontos, eu vou até dar um zoom aqui para você. Esse dois pontos igual, se você virar ele de cabeça para baixo, ele realmente faz uma semelhança a uma morsa. Mas vamos lá, isso não vem ao caso. Aqui eu vou fazer primeiramente uma comparação para você ver qual que é a usabilidade, como que o Horus Operator se comporta e como ele é tão útil assim para você. Eu vou fazer um código aqui muito simples, utilizando o Horus Operator e o outro sem utilizar o Horus Operator. Vamos lá. Aqui, ó, sem utilizar o Horus Operator. Tá, primeiramente o que eu vou colocar aqui é uma didática muito simples. Eu quero fazer o seguinte, eu vou pegar um número e desse número eu vou comparar se esse número ele é negativo ou positivo. Posteriormente eu vou fazer um print, ó, esse número é positivo ou esse número é negativo. É isso que eu vou fazer, uma didática muito simples. Então vamos lá, eu vou criar uma variável chamada número, e aqui eu vou falar para o usuário digitar int input, e aqui eu vou colocar uma mensagem, digite um número. Pronto. E agora eu posso fazer simplesmente um if. Aqui eu vou fazer um if. Se número for menor do que zero, significa que ele é um número negativo. Então, para isso, eu vou criar uma outra variável, positivo, igual a true. E agora eu vou criar uma outra variável aqui, só para mim atribuir esse valor, igual a número. Pronto, e agora eu posso simplesmente fazer um print. Eu vou fazer um print aqui com o fstring, e aqui eu vou passar o número variável é positivo.
Pronto. Eu posso fazer um else aqui só para mim exibir uma outra mensagem. Positivo é igual a false. Eu posso simplesmente copiar essa linha e colocar embaixo o número negativo. Pronto, se eu executar isso daqui, ele vai funcionar normalmente. Vamos lá, digite o número 5. O número 5 é positivo. Eu vou colocar um número negativo aqui agora, menos 5. O número 5 é negativo. Maravilha, meu código está funcionando. Como que a gente vai colocar esse raio desse Horus Operator no meio do nosso código aqui? O Horus Operator, ele funciona basicamente para você poupar quando você faz uma comparação de algum valor e você quer utilizar essa mesma variável no código. Eu vou te explicar aqui mais a fundo em linha de comando que fica muito mais simples de você entender. Vamos lá, com o Horus Operator. Maravilha. Para isso eu posso simplesmente criar número, uma variável chamada número, e aqui eu vou fazer int input, mesma coisa que eu fiz lá em cima. Digite um número. E aqui que começa a brincadeira. Eu posso simplesmente fazer um if, e o Horus Operator, quando eu estou utilizando ele, eu preciso colocar entre parênteses, para ele entender que aquele bloco de comando é o Horus Operator. Então aqui eu vou fazer simplesmente o seguinte, positivo, se o positivo for 2 pontos igual, aqui é o operador do Horus Operator, a número menor do que zero. Esse bloco de comando já equivale a tudo isso daqui, equivale a tudo isso. E agora eu posso simplesmente tratar esse dado. Variável é igual a número. E aqui eu posso simplesmente fazer esse mesmo print que eu fiz. Maravilha. Eu posso comentar isso e eu vou executar para você verificar como o Horus Operator se comporta. Maravilha. Digite o número 5. O número 5 é positivo. Eu vou digitar um número negativo aqui para você verificar que ele funciona normalmente. Menos 5. Pronto, ele não printou porque eu não coloquei nenhuma tratativa. Mas o Horus Operator funciona basicamente dessa forma que estava apresentando aqui. Esse símbolo especial, que ele vai realizar essa operação dentro desse valor. Antes da chegada desse herói aí, os desenvolvedores eles enfrentavam um desafio com esse código, que era um pouco redundante, ficava um pouco difícil em manter a clareza. Igual esse código ali que eu tinha mostrado anteriormente. Mas agora com o Horus Operator, a gente escreve menos linha de código e ele facilita muito mais, deixa o código muito mais clean. Se você for comparar aqui, a gente utilizou, ó, eu não vou nem contar com esse else. 5 linhas de código. E aqui a gente poupou uma linha de código. 4. Agora compara isso daí em uma variável, em um código muito extenso. O Horus Operator ficaria muito mais clean e ficaria muito mais fácil de fazer a legibilidade do código. Mas vale lembrar alguma coisa. O uso excessivo do Horus Operator pode ser um pouco complexo para você. Pode deixar o seu código um pouco mais redundante, um pouco mais complexo de entender. Então, o Horus Operator ele foi feito apenas para você usar em ocasiões especiais, tal como essa daqui, onde não tinha tanta usabilidade assim, onde a nossa variável não tinha tanto impacto. Porque se você utilizar muito isso daqui no seu código, pode ficar um pouco complexo de você entender, ok? E aqui a gente encerra a nossa jornada pelo Horus Operator, mas fica ligado, que em breve a gente vai falar um pouco mais sobre operadores em Python, que vai facilitar demais o seu trabalho aí na parte de codagem. E não se esqueça de experimentar o Horus Operator em seus próprios códigos e projetos. E compartilhe também a sua experiência aqui com a gente nos comentários e lá dentro da comunidade que eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu fico por aqui, pessoal. Obrigado por assistir até aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal Python Brasil. Para mais conteúdos incríveis, até a próxima.